Bom, não foi totalmente tão claro, mas uma vez eu fui, digamos que fazer um teste para uma marca de uma roupa, que agora eu não me lembro bem o nome, e eu mandei o material para tal pessoa e ela acabou não me respondendo porque a marca, assim, quando eu fui ver a ideia, como que eram os modelos e tudo mais, era uma marca que só tinha pessoas brancas. E quando eu mandei o meu material, porque ela, na verdade, não sabia que se eu era branca ou se eu era negra e tudo mais. Ela simplesmente, tipo, visualizou, mas não me respondeu até hoje, meio que me bloqueou, sabe? O lado ruim da profissão de modelo é a questão, pelo menos pra mim, negra, é a falta de trabalho e como é difícil chegar no auge disso. Eu tô nessa carreira, eu tô tentando me profissionalizar mesmo, já faz mais de 3 anos. E é bem difícil porque a carreira ela pede que você tenha, além do porte e altura, manequim e tudo mais, você também precisa de dinheiro, porque para fazer casting, para aprender como desfilar numa passarela, como ser fotografada, você precisa de dinheiro para aquilo, né? Falta de modelos negros na mídia, ela é a grande responsável, a priori, pelo racismo na culturação em geral do brasileiro. A mídia, e estendendo a ideia de mídia para a indústria cultural, ela é um dos grandes criadores dos nossos modelos de referência. Os nossos modelos de referência, eles dentro da psicanálise, eles vão se transformar em algo que a gente chama de ideal de eu. Esse ideal de eu, ele pode ser, dentro dessa circularidade de imagens, ele pode ser completamente diferente da etnia da criança. E sendo diferente, a criança, mesmo sendo negra, vai procurar a vida inteira, durante a vida inteira, ou entrar dentro de algum conjunto de referências, de traços que se referem ao branco, ou se esbranquecer. A gente não tem um padrão fixo. O que a gente faz? A gente vai receber o briefing explicando como que vai ser a peça, então qual que é a campanha, vai ter o texto, todas as informações que a gente precisa para criar a arte. E a gente não define, sabe, se vai ter uma modelo branca, uma modelo negra. O que é definido às vezes é assim, uma peça de Dia das Crianças, então tem que ter uma criança, mas também não é definida como essa criança como que vai ser a aparência dessa criança. Então não existe uma definição. O que acontece é uma dificuldade do banco de imagem. E quando a gente vai, então uma peça que vai falar sobre beleza, sobre um produto cosmético, então vamos procurar uma mulher bonita. Quando eu coloco jogar lá palavras-chave, mulher, bonita, beleza, sempre vai aparecer na minha busca um número muito maior de mulheres brancas, loiras, um padrão assim até que não acaba se encaixando muito no Brasil. Por ser a gente usa um banco que é internacional, então até o padrão das mulheres que a gente encontra sempre é loira, de olho azul. Existe uma dificuldade até de tentar fazer a mulher parecer um pouco brasileira. A gente já viu alguns editoriais e algumas publicações, algumas coleções onde havia a presença de negros. Só que era uma coisa totalmente mínima, totalmente rara. Você via, tipo, entre um número de, vamos supor, 15 modelos entram na passarela, tipo 1 ou 2 eram negros, no máximo. E hoje eu vejo que tem realmente ocorrido uma procura maior, né, uma visão maior, ainda num número pequeno, mas em relação a 10 anos atrás, houve uma grande melhoria
Você tem visto muito mais publicações e ensaios atuais com a presença de negros, tanto lá fora quanto aqui dentro. Grandes marcas como Alexandre Herkovich, a Farm, usou como referência o perfil negro. E outras marcas grandes lá fora, né? Inclusive a Dior, que lançou recentemente um fashion filme com a Rihanna. Uma vez que eu fui fazer umas fotos para uma agência e é difícil você se manter na mesma posição porque às vezes dói o corpo, o braço e você tem que se manter naquela posição porque senão se sair um errinho sequer é capaz de você acabar levando uma bronca. Mas por ter tido essas experiências é bem tranquilo para mim. A falta de atores negros nas telenovelas, em papéis de destaque principalmente, que é uma grande reclamação, ela se deve a muitos fatores, né? Há interesses publicitários envolvidos, há uma carência, entre aspas, de atores negros, não digo talentosos, mas em posição de um status dentro do Star System da televisão, mas impactam em outros departamentos da produção da telenovela, né? Há atores negros de destaque, que por isso mesmo, quando há um papel de destaque destinado a um ator negro, são geralmente os mesmos, né? Tanto os mais velhos, pioneiros até na defesa dos atores negros no cinema, no teatro e na televisão, quanto atores jovens também costumam ser os mesmos. Por isso que eu não abro mão de Chanel. O acabamento é perfeito. Uma vez Chanel, sempre Chanel. Eu acho que existe já um conceito de beleza estabelecido, né? Não só no nosso país, a gente vê ao redor do mundo. Aliás, o que a gente estabelece no nosso país é uma influência internacional. Existe um padrão de beleza onde a mulher, o que é a mulher hoje? É uma mulher magrinha, porém ela tem que ter peito, tem que ter bunda, ela tem que ter um cabelo liso, com uma ondinha assim, loiro, olho azul, então aí é bônus. Então, o que acontece? Esse é o padrão estabelecido hoje. Eu tô fora do padrão, você tá fora do padrão. Então, não é nem assim, talvez existe, claro, a gente não pode fingir que não existe o preconceito e que não existe ainda essa questão de não considerar a mulher negra um padrão, óbvio. A questão é que não deve haver um padrão, mas ele existe e, assim, todos os veículos de mídia vão adotar isso, porque é o que vende, é o que as pessoas querem ver, é o que as pessoas querem ser, é o que vai vender. O objetivo profissional é poder realmente me profissionalizar nisso como modelo, porque é uma área que eu sempre gostei, é uma área interessante e uma área que eu sempre admirei. Então, eu espero muito conseguir realmente alcançar e ser reconhecida no meu trabalho como modelo, e o meu objetivo mesmo é ser uma artista reconhecida. As capas de revista ainda são o grande norteador de uma cultura e de uma moda mundial. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil é o segundo país em termos de número da população negra, perdendo só para a Nigéria. Nós, se você fizesse um cálculo básico, pelo menos 50% das capas deveriam ser figuradas por modelos negros. E não é a realidade. E isso cria um estado geral que é um terreno fértil para o racismo, para o que a gente chama desse racismo clássico, que é o direcionado contra o negro. O racismo no Brasil ele é bem específico. Ele geralmente é velado, ele geralmente não é falado e se a gente emprestar um olhar psicanalítico para isso se torna tão mais perigoso do que o racismo que é falado, porque a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe em que grupos ou que grupos têm interesse em manter esses padrões de um ideal de beleza. Eu acho que vai muito mais por uma questão social aí do que
só pela questão da moda. A moda ela acompanha muito a questão do comportamento social. Eu acredito que o que tem trazido muita evidência, né, tanto não só para a questão do negro, mas até outras questões como plus size, trans, tem ganhado mais evidência porque esse assunto tem sido mais discutido, tem sido mais disseminado graças às redes sociais também, né, que é onde ocorre o maior centro de informações e as pessoas discutem, né, conversam sobre as coisas. A questão de não haver tantos negros nas capas é simplesmente por não ser o padrão estabelecido. Então, as pessoas elas não querem ver isso, certo? As pessoas se negam a admitir que tem preconceito, que o preconceito existe no Brasil, mas elas também não querem ver isso. Elas querem na capa a modelo bonita que elas querem idealizar ser igual. Mas ainda não é tão viva essa ação com outras etnias, como o negro, né? E não deveria acontecer, porque realmente no nosso país, onde nós temos 50% da população negra, acho que é algo que a gente ainda tem que batalhar, tem que correr atrás. A gente tem que pensar sempre que uma referência estética ela é cultural. Uma referência estética, ela sempre depende de uma malha cultural e isso é aprendido. A criança, ela adota como modelo de referência estética, modelos brancas ou com um padrão bem estabelecido em relação àquela beleza europeia que a gente conhece como referência. Meu bem, tira suas mãos de mim, sua negra nojenta! Essa negra nojenta é sua avó. O autor e a emissora, eles têm uma responsabilidade parcial a partir do momento em que determinados personagens podem ser especificamente criados para os atores negros de maneira que isso não possa ser mudado, né? E grande parte do público, até porque nunca é demais lembrar que a nossa população é majoritariamente negra, né? Então, grande parte do público também seria melhor representada com um maior número de atores negros. Mas, determinados casos, os autores até podem criar personagens pensando em atores negros, mas não há os atores desejados disponíveis naquele momento para fazer a telenovela especificamente, e os personagens acabam se tornando brancos, né? Ou a emissora quer que determinado personagem seja branco porque haverá uma ação de merchandising que o envolverá e que o patrocinador responsável pela ação não deseja que o ator seja negro por racismo ou não, né? Então, realmente, ela não depende só da emissora e do autor. É isso mesmo que você ouviu. Ela é sua avó. Mãe da sua mãe. Ai, meu Deus do céu. Isso é verdade, dona Cida? Não me pergunta nada, pelo amor de Deus, Bruno, eu não quero falar. Se você está dentro de uma minoria, é óbvio que você não vai ter o espaço, né, que nós vemos para outras coisas. Então, assim, se você não tem o corpo ideal, você não tem a cor certa, se você não usa a roupa que está na moda, tudo que é ditado como certo, e se você não está dentro desse padrão, se não está seguindo a linha, não vai ter um espaço para você. Em relação, e tem alguma diferença minha com alguma outra modelo branca, eu já percebi numa vez, quando eu fui fazer um teste para uma marca de roupa, que eu fui num casting, e eu era a única negra que tinha ido fazer o casting. E eu percebi que as outras modelos que estavam lá, que eram brancas, né, só tinha brancas, não tinha japoneses, nem outros tipos, era só brancos e eu era a única negra que tinha ido. E eu percebi que elas me ignoraram, sabe, por eu ser negra. Eu não sei se era totalmente isso, mas eu me senti bem rejeitada, até por ser, digamos que a minoria lá. E aí elas meio que parecem se sobressair, sabe, tipo, você não vai passar nesse teste, então eu tô tranquila porque eu sei que eu vou passar. O brasileiro, ele tem uma dificuldade gigante de pensar em alguma identidade cultural brasileira. E sempre que ela foi forjada por autores que entraram em contato com culturas de matrizes africanas, mas entraram em contato a partir de metodologias trazidas ou da Europa ou construídas a partir de um certo positivismo brasileiro. O protagonista negro, ele tem um impacto social a partir do momento em que
em especial quando é mulher, há uma representatividade da mulher negra, né? De forma que ela não seja empregada, nem marginal, né? Subalterna de algum modo. Mas a questão do racismo, ela possibilita que a personagem, seja masculina ou feminina, seja abordada. E quando esse personagem é central, o impacto é muito forte porque essa discussão não só ganha uma força nova, mas é demonstrado para o público que assiste a telenovela como esse ato de racismo, ele não se justifica, né? Ele realmente tem que ser repensado, caso alguém assista aquilo e concorde com esse comportamento. Não digo e não falo com você antes de você falar comigo sobre o bebê. Esse tem que ser o primeiro assunto entre nós dois, não a porcaria do seu talão de cheque. Eu não tenho nada a ver com esse maldito bebê, já te falei. Maldito bebê? Maldita a hora que te conheci, isso sim. Sabe por que você não quer? Quer saber? Porque eu não quero ter filho, só isso, nunca quis, pô. Mentira! Mentira! Você já quis da sua primeira mulher, aquela loura oxigenada que morava aqui do lado. Nada em novela, nada nos meios culturais é à toa. É tudo endereçado. Quando eles colocam uma família negra como pobre, a defesa deles seria alguma coisa como um espectro de representação da sociedade cotidiana. Mas a novela é igual ao teatro, não é só uma representação. Ela é uma criação de uma outra realidade. O Brecht falava que o teatro é esse criador de uma nova realidade, de transformação social. Então, eles fazendo uma representação, se eles disserem que isso é uma representação, através dos traços que a gente já conhece, dos modelos e referências que eles consideram ideais, eles não estão estimulando nenhuma transformação. E o longo ainda, né? Porque foram muitos anos onde a nossa moda sempre foi espelhada, né? E estereotipada na padronização loira, europeia, né? E isso ser considerado como o belo. Quando, na verdade, a questão do belo ela é totalmente diversificada e pessoal, né? Eu acredito que isso ainda acontece pela questão, como eu disse mesmo, social, né? A gente sempre foi muito influenciado, né, pela maneira que os estrangeiros lidam com a moda, com a mídia e com a questão da estética, e o forte deles sempre foi esse tipo de visualização, né? Uma visualização mais loira, mais europeia. Eu acho que está tudo relacionado a questão da mídia com o negro, porque são áreas bem difíceis, pelo menos no Brasil. Porque eu estava pesquisando e vendo que nos Estados Unidos, recentemente, tem sido abordadas muitas negras para modelos e tem tido muitos trabalhos com negros, o que é bem interessante e muito legal para a área não só de modelo, como as outras áreas também. Na verdade, eu acho que a questão é difícil de encontrar porque o que as pessoas realmente esperam, não só aqui no Brasil, como lá fora, em revistas, é ver pessoas que realmente vão chamar a atenção. Talvez não é o negro que possa chamar a atenção numa revista, tendo que eu acho que o negro, assim como o negro e outras raças também, chamam a atenção sim. É muito difícil de ver um negro que realmente tenha bastante dinheiro para poder se profissionalizar e que queira entrar na área ou suporte essa área, porque é uma área difícil por conta dos preconceitos em revista, na mídia e tudo mais. A gente tem que transformar negro, essa palavra, em algo bom, algo que se refira a um ideal. Sem dúvida, ainda são vistas de maneira diferenciada, porque pelo nível de representatividade negra ser baixo, então as pessoas não acabam considerando como algo normal. E acho que por isso que esse assunto tem entrado tanto em pauta, porque não é que nunca houve pessoas negras no mercado da mídia ou da moda, é porque isso tem aparecido cada vez mais e não tem ocupado um lugar como algo inédito ou como
como algo, se torna algo anormal justamente pela questão de pouca visualização, mas tem ganhado um espaço cada vez mais como uma beleza natural e real e como algo cotidiano, entendeu? Tão belo e tão significativo quanto uma beleza branca. Agora, como é realmente essa questão no meio, eu já não saberia dizer de forma tão exata, pois eu não sou modelo, né? Eu não vivencio tanto isso. Eu sou mais da parte da produção, né? Da criação em si. Mas eu tive a oportunidade de, no ano passado, participar de um desfile das meninas que se formaram na minha faculdade e havia até que um número considerável de modelos negras e brancas. E pelo que eu via elas se relacionando no backstage, era uma relação totalmente normal e saudável. Quebrar essa barreira é o pensamento, né? Porque eu não sei bem o que acontece por conta do preconceito com o negro, mas eu acho interessante que seria bom ter bastante negro na mídia para poder quebrar isso, sabe? E mostrar que o negro também pode desfilar, pode cantar, assim como o branco numa TV. Ele é bom como um publicitário, ele é bom também como um entrevistador e tudo mais, sabe? Eu acho que é a falta disso, sabe? É a falta de poder dar chances para pessoas negras também poder fazer a diferença e mostrar que elas também são iguais como as outras pessoas. Eu espero que tudo isso que a mídia impõe em relação aos negros, que a barreira se quebre mesmo, sabe? Que os negros possam começar a realmente ter mais chances de poder mostrar o seu talento, independente de qual seja a área. É o que eu espero. Que todo esse preconceito acabe e todo o racismo também.